tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, e podermos juntos estarmos meditando o sagrado texto do Evangelho desse dia. Deixemos-se guiado pela presença do Divino que nos habita, respirando esta presença de Deus, colocando a nossa consciência na nossa respiração. E neste movimento de inspirar e expirar, você sentir e perceber o movimento do próprio Deus em seu corpo. É Deus que se movimenta quando respiramos consciente em nós. Por isso é sempre bom voltar a nossa atenção para esse caminho que Deus adere para se revelar a cada um de nós. Gastar o nosso tempo, entre aspas, com a atenção voltada para este caminho, este método, é enriquecedor e prazeroso. Que o Divino que nos habita possa cada dia nos transformar e nos habitar com mais ênfase, com mais amor. Meditemos o Evangelho deste dia, desta sexta-feira, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 35 ao 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor, meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o contexto que estamos rezando, meditando, continua sendo aquele contexto dos embates entre Jesus e os mestres da lei, os fariseus e os sacerdotes, pois estes não aceitam Jesus como Deus, como Mestre e Senhor. E Jesus, na sua catequese, vem mostrar provas de que sim, Ele é o Senhor. Ele não é um mero agitador político. Ele não é um agitador político que veio para libertar o seu povo com a força e o poder do seu braço. Mas Ele é o Deus de Israel que veio para ser todo voltado para a vontade do Pai. Alguém que veio para manifestar todo o desejo do Pai junto ao seu povo. E a forma, a maneira de servi-lo é doando a sua vida. Vida esta que será dada na cruz. E por isso não será um Deus aos olhos do povo hebreu tão popular. Porque a cruz não fazia de uma pessoa popular, mas pelo contrário, impopular. Por isso mesmo Jesus será rejeitado por todas as autoridades que ali se encontravam, porque eles não admitiam que Jesus, sabendo de onde ele veio, o lugar que ele veio, a Galileia, Nazaré, não se admitia que este pudesse ser o Messias, o Filho de Deus. O Evangelho de hoje resgata aquilo que o Salmo 119 já rezava a respeito de Davi, o rei Davi. Jesus vem dizer que ele não é um simples rei como Davi, um rei que se adere, que se atém às realidades e às relações políticas sociais. Jesus vem combater as más políticas, as realidades sociais gritantes, mas sempre tendo muito claro o projeto do Pai na sua caminhada, em sua vida. E é desta forma que Jesus quer
se apresentar. Não para dizer eu sou Deus no sentido do orgulho, mas para mostrar que o seu serviço, a sua doação, o revela quem ele é. Por isso o texto, um texto bem pequeno, vem mostrar Jesus ensinando no templo. E Marcos aqui mostra qual é o conteúdo desse ensinamento. O conteúdo é justamente a temática do senhorio de Jesus. Quando vai dizer, pergunta Jesus: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Aqui volta ao Salmo 119. Continua Jesus: o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, Davi se refere a Deus como meu Senhor. Portanto, Davi é servo, se ele se refere a Deus ao meu Senhor. Assim, portanto, Jesus não é um simples Davi. Jesus é o Senhor, o qual Davi se dirigiu, o qual Davi se referia naquele exato momento. E aí então Jesus vai dizer: o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser filho? Isso que dizia anteriormente. E aí Jesus vai, neste sentido, reafirmar o seu senhorio. Até Davi se refere a Deus como Senhor e Mestre. E aqui está quem é Senhor, ou seja, Jesus. Não como aquele que impõe a sua lei de forma verticalizada, mas aquele que apresenta a proposta do Pai de forma horizontal, ou seja, com a participação da comunidade, com a participação de todo. Todo o embate de Jesus, toda a sua catequese será para trazer a comunidade para executar o projeto do Pai. E termina o Evangelho dizendo que uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus dizia. Ou seja, o que falava Jesus não era uma blasfêmia, mas o que falava Jesus era aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E as pessoas ficavam impressionadas, encantadas com as maravilhas que Jesus anunciava para eles. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos convida, portanto, a sermos estes espectadores, que escuta atenciosamente e apreende os ensinamentos do Mestre. Deixemos-se guiado por seus ensinamentos e, enriquecidos pela sua palavra, possamos assim ser sempre mais luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.